Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de um mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Nós vamos ler primeiro essa parte, né? E pensar um pouquinho sobre isso, e depois iremos para o restante do texto. Vamos orar? Senhor, pedimos agora a tua direção, a tua bênção. Pedimos que o teu Espírito Santo nos envolva, que a tua palavra fale conosco, Senhor, profundamente, que haja liberdade do teu Espírito, em nosso coração, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, ó Deus. Abençoa-nos, tome conta deste lugar, deste ambiente, ó Deus. Opera, Senhor, a tua palavra, que nós cremos que é viva e eficaz. Nós te pedimos isso neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, ele teve sonhos e ficou perturbado em seu espírito. Na verdade, ele teve um pesadelo, né? Ele estava angustiado no espírito, lhe deu insônia, ele diz que passou-lhe o sono, isso ele não conseguia dormir. Eu fico imaginando, né, como que era o coração do rei Nabucodonosor. Ele era um homem bom, Nabucodonosor? Não. Ele era um homem mau, né? Ele era um rei sanguinário. Ele era um rei que não perdoava as suas vítimas. E a Babilônia estava conquistando aquelas terras com um exército cruel, terrível, que cercava as cidades e não tinha misericórdia. Quando a gente pensa na queda de Jerusalém, em Lamentações de Jeremias, quando fala do cerco de Jerusalém, que foi um cerco realizado pelo rei Nabucodonosor e seu exército
a gente fica pensando como deveria ser perturbado o coração, o espírito, a alma, o interior daquele homem, né? Teve até um momento, nós vamos estudar ainda mais para frente, que ele ficou totalmente lunático, esquizofrênico, lembram? Que ele começou a comer grama como se fosse um animal irracional. Nós vamos estudar isso. Esse rei, né? E as unhas dele começaram a crescer como se fossem as unhas do... Já ouviram falar do Zé do Caixão? Né? Como é que é o nome dele mesmo? José Mujica, né? Ele já é falecido, então ele fazia aqueles filmes de terror. Então as unhas do rei Nabucodonosor cresceram e ele comia já. Ele foi tirado da terra dos seres racionais, ele ficou totalmente louco, totalmente alucinado, porque era um homem que já tinha o seu espírito, o seu interior, o seu coração perturbado. Eu fico imaginando a malignidade daquele coração, promovendo nele sonhos, insônia, pesadelo, angústia, a ponto de não conseguir dormir. Passou-lhe o sono. Era a perturbação do seu espírito, né? Nós sabemos que Deus usou isso, né? Nós não estamos dizendo que Deus não usou isso, porque, na verdade, Deus lhe deu um sonho, e quando Daniel depois interpreta esse sonho, a gente vê que está falando dos 4 reinos que viriam logo em seguida, né? Quais são os 4 reinos mesmo? Primeiro teve o reino do rei Nabucodonosor, que era a Babilônia. Daí vem um outro reino, que é o Medo-Persa, né? Onde Daniel ficou até esse reino lá, onde Ciro tornou-se libertador e mandou o povo voltar. Mas depois dos Medo-Persas teve o quê? Os gregos, né? A Grécia, temos Alexandre o grande conquistador que todos nós estudamos. E depois o 4º reino, qual que foi? O romano, que foi o reino aonde veio o Senhor Jesus. Então o rei ali, ele teve um sonho com tudo isso. Mas Daniel interpretou isso. E depois ele traz a interpretação, né? Então aqui a gente já abre um parêntese para esquecermos de interpretações mirabolantes sobre o livro do profeta Daniel, né? O livro inteiro ele versa sobre esses 4 reinos, né? Que é o reino da Babilônia, o Medo-Persa, o reino grego e o reinado do Império Romano. E daí, lógico que Jesus, na época do Império Romano, ele faz uma alusão ao profeta Daniel, se referindo a algo que aconteceria dentro do período do Império Romano, que era a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então há uma abrangência muito grande ali. Então, quando a gente lê o livro do profeta Daniel, a primeira coisa é pensar no nosso horizonte de expectativa, que se referem a esses 4 reinos. Mas hoje nós vamos falar mais devocionalmente sobre essa perturbação no coração do rei, né? Que ele fazia passar o sono. Uma vez, eu já fui funcionário público, e uma vez eu fui participar de como que a gente chama mesmo? Que a gente bate o martelo e diz vendido, é um leilão. Um leilão lá em Umuarama. E daí, quando a gente pegava um carro oficial e íamos, né, para aquela cidade, ia um caminhão lá com todos aqueles lotes de coisas apreendidas e fazíamos lá o leilão, e eu ajudava nesse leilão. E no hotel lá em Umuarama, nós ficávamos de 2 em 2 nos quartos para economizar, né? E no meu quarto ficou um senhor, que ele era cheio de cicatriz, assim, né? E é interessante que antes de dormir, a gente bateu um papo, e ele me confessou que ele já tinha matado a faca dado tiro em outro, que a marca que ele tinha na testa era de um tiro que ele tinha levado, não sei do quê. E eu pensei, esse cara vai dormir comigo ali, pastor, no mesmo quarto, né? Lógico, 2 camas. Mas aí eu pensei, esse cara deve ser meio perturbado, né?
E dito e feito, aquela noite eu não dormi. Por quê? Primeiro eu vou ser um pouco, já fazem tantos anos, né? Eu tinha o quê naquela época? Uns 20 anos mais ou menos, eu estou com 58, então faz muito tempo, né? Então eu posso falar. Mas quando ele tirou o sapato, pensem num chulé. Agora multiplica por 3, né? Dentro daquele quarto. Então era um dos motivos pelos quais eu escolhi o canto da janela e ele escolheu lá o canto da porta, né? E eu abri a janela e pense num homem que roncava. Então eu não ia conseguir dormir mesmo. Só que ele era tão perturbado que quando eu me mexi para querer sair do quarto e pensar, eu vou dar uma volta na cidade, que eu não consigo dormir mesmo, ele acordava assustado, pulando e dormindo, mas ficava em pé, assim, parecia que ia atacar, eu voltava, daí ele dormia de novo, daí eu tentava sair devagar, assim, e daí o barulho que fazia, ele já se assustava e pulava. Eu pensei, esse cara vai me matar aqui, né? Ele era uma pessoa boa quando não estava nesse estado sonolento e de perturbação. Teve um momento que eu peguei assim, vai ter que ser de uma vez só. E quando eu me levantei, eu corri para a porta e consegui sair em tempo. Daí ele fez tudo aquilo lá e daí voltou a dormir. Mas por quê? A vida dele tinha sido uma vida tão perturbada que ele carregava nele toda aquela carga das coisas que realizou. Naquela noite eu dormi na portaria do hotel, né? E é uma história de muito tempo atrás, mas eu me lembro, eu pensei assim, como pode afetar uma pessoa as suas ações pregressas, né? E Nabucodonosor, eu fico imaginando que era um homem assim, muito perturbado, né? E ele estando perturbado e não conseguindo dormir, e angustiado com aquele sonho que ele teve, ele procurou resolver os seus problemas usando os recursos que ele tinha à mão. Quando nós estamos com problemas, normalmente nós nos apegamos aos recursos que temos, às condições que temos para resolver os nossos problemas. E a primeira coisa que o rei pensou foi nos seus recursos materiais, né? Ele era rei, ele estava perturbado, ele estava angustiado. O que ele fez? Ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Isto é, ele tinha autoridade, ele era rico, ele tinha poder, ele deu uma ordem, todo mundo aí no palácio que pode me ajudar, os magos, astrólogos, encantadores, caldeus, venham para resolver o meu problema. E sabe que quando o homem está enfrentando problemas, quando o homem está enfrentando dificuldades, os primeiros recursos que ele usa são os recursos que dizem respeito à sua condição financeira, à sua condição de poder, à sua autoridade, à sua capacidade de agregar recursos humanos para que possa resolver. E o rei teve aqui, então, a primeira decepção, porque ele percebeu que com todo o poder dele, com todas as pessoas trabalhando em favor dele, ele não tinha como resolver aquele problema, que era a sua insônia, que era a sua dúvida, que era não saber o que estava acontecendo. Como é que nós podemos aplicar isso? Quando você está com um problema, normalmente você vai olhar a sua carteira, o seu bolso, a sua capacidade de resolver esse problema na força da sua própria humanidade e do seu círculo de influência, né? Normalmente uma pessoa que fica muito doente, o que ela faz? Ela vai procurar o melhor médico. Se ela está com um problema, ela vai procurar o melhor advogado. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é a primeira coisa ao qual o homem se apega.
Mas o problema de Nabucodonosor era um problema espiritual. Era um problema que o dinheiro não pode resolver, que a capacidade humana não pode alcançar e modificar. Mas ele ainda não tinha entendido isso. E por isso ele diz, venham todos os meus funcionários, venham todos os meus empregados, venham todos aqueles que estão debaixo das minhas ordens. E ele chama todos aqueles que trabalhavam no palácio. E ele deu a ordem. Vocês agora vão me revelar o meu sonho e a interpretação desse sonho, para que eu volte a ter tranquilidade no meu coração, no meu espírito. Sabe, irmãos, existem problemas que nós não temos a capacidade para resolver com recursos humanos, sabe? Existem situações que a única coisa que podemos fazer para resolver os nossos problemas é buscarmos ao Senhor nosso Deus, e nós já sabemos disso. A duras penas esse rei teve que aprender isso. Uma pessoa quando está com uma enfermidade terminal, uma pessoa quando está com os filhos nas drogas, uma pessoa quando está numa situação de perigo iminente, quando a solução humana não pode resolver, e quando a pessoa percebe a sua finitude, o único recurso que ela tem é buscar ao Deus do céu, é buscar ao Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante que a primeira coisa que este homem fez foi tentar resolver através dos seus próprios recursos, né? A gente fica pensando naquele indivíduo que está com uma doença terminal e muitas vezes faz de tudo humanamente, gasta tudo o que tem, vende tudo o que tem, buscando a solução. Mas muitas vezes esquece que antes dos recursos humanos, a pessoa tem que buscar Deus Todo-Poderoso. Os irmãos se lembram do rei Asa? O que ele fez de errado? E a palavra de Deus o diz. Ele ficou doente de uma enfermidade e no lugar de buscar a Deus, o que ele fez? Buscou os médicos. Está na palavra de Deus. É errado buscar os médicos? Claro que não. E devemos, Deus deu sabedoria aos médicos. Deus deu capacidade, Deus nos deu remédios. Só que antes, nós precisamos entender que a nossa submissão primária é ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque é Deus que sustenta os médicos. É Deus que sustenta os medicamentos. É Deus que está acima de todos. E que tem o poder pleno para resolver os problemas. Mas, quando Deus chama aqueles que eram seus funcionários, os magos, astrólogos, encantadores, caldeus, para que lhe declarasse os sonhos, ele acabou colocando esses numa situação complicada. Porque ele diz assim, tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Aqui nós vemos um segundo aspecto quando alguém está enfrentando problemas. Porque o rei, ele buscou todos aqueles que o dinheiro dele podia comprar e o poder e a autoridade dele lhe daria condições. Mas esses indivíduos, eles eram, antes de tudo, místicos, né? Magos, astrólogos, os caldeus se referem àqueles que tinham diversos deuses, e muitas vezes quando uma pessoa está enfrentando problemas, ela vai atrás de uma solução mística também, né? Quantas pessoas quando estão angustiadas e com problemas, eles apelam a tudo, apelam aos astrólogos, apelam aos magos, apelam aos deuses dos caldeus, porque acreditam que alguma coisa mirabolante pode acontecer
E através de um poder místico, aquela situação sua pode ser resolvida. E o rei amargou o fato de que aqueles encantadores, aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles idólatras não tinham a solução. E muito pelo contrário, eles falaram: rei, diga o sonho que a gente dá a interpretação. E o rei percebeu então que havia ali uma enganação. Porque o rei disse: não, se vocês têm poder, vocês vão me dizer o sonho que eu sonhei e dar a interpretação. Porque ele sabia que eles poderiam manipular aquela situação se o rei declarasse o sonho que teve. E aqui nós aprendemos uma segunda fraqueza do ser humano. Além de tentar comprar a solução dos seus problemas, ele muitas vezes busca a solução dos seus problemas em recursos do misticismo. Por isso que muitas igrejas estão abarrotadas, porque prometem uma solução mística para os problemas. Fazem uma mandinga, né? 7 semanas e você vai conseguir isso, né? Faça um propósito tal que você vai conseguir aquilo. Faça uma negociação com Deus e Deus vai lhe dar. E Deus, Ele não trabalha dessa maneira. Deus não faz barganha. Deus não negocia com os homens. Deus, quando age, Ele age na base pura da sua misericórdia. Essa semana eu estava conversando com as minhas filhas, e como eu estou enfrentando um problema pessoal, eu falei para elas assim, eu sempre falo, né? Quando eu estou com algum problema, eu falo com a Rebeca, com a Vitória, e digo assim: vocês vão orar por mim então? Mas eu quero que vocês orem entrando naquela fresta que fica entre a oração como ritual e a oração como misticismo. Ali no meio, entre o ritual religioso da oração e o ritual místico da oração, tem uma fresta. É a fresta da comunhão com o Pai, aonde é muito mais do que oração, é uma conversa com alguém. E nessa conversa com alguém que está nessa fresta, nessa brecha, é que nós, falando diretamente com o Pai em nome de Jesus, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele age pela sua pura e simples e santa misericórdia que Ele tem por nós. Tem gente que acha que oração é um ritual religioso, né? E tem outros que acham que é um ritual místico, mas oração é uma conversa. Até no português, né, para quem estuda português, o que é a oração? Oi? A gente sempre faz aquela análise sintática, né? Quem estudou isso. Mas quando você ora, você está simplesmente falando com alguém, expressando algo a alguém. E oração é falar com o Pai, longe da religiosidade e longe do misticismo. É um ato de intimidade e comunhão e de completa entrega. O rei ainda não tinha aprendido isso. Os irmãos sabem que o rei ainda vai ter o coração convertido e tem uma série de polêmicas se Nabucodonosor se converteu ou não se converteu, né? Nós vamos ver lá mais para frente, em outro dia, o que aconteceu com ele quando ele ficou louco, né? E toda aquela circunstância ocorreu. Mas aqui ele está aprendendo que dinheiro não compra tudo e que o misticismo não resolve. E aqueles magos encantadores disseram para ele uma coisa que o indivíduo e cada um de nós devemos aprender, né? Eles disseram: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. E o rei percebeu que eles estavam de artimanha e disse: não, vocês vão me dizer o sonho. E daí eles disseram assim: aqui. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei,
pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requer essas coisas semelhantes de algum mago, astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles disseram, rei, não existe ninguém que possa resolver o seu problema. Sabe quando a pessoa chega num estado encurralado e a partir dali não existe solução? Muitas vezes a solução está quando atingimos esse patamar de reconhecer que não existe solução. Porque daí só existe uma forma, recorrermos a Deus. Só que o Deus desses caldeus era um Deus cuja morada não é com a carne. A gente chama isso, sabe do quê? De deísmo. É o Deus do Einstein. O Einstein, quando falava de Deus, ele falava de uma força matemática no universo que traria sentido lógico ao universo, mas não era um Deus pessoal, como nós cremos. Não era alguém que se importa, mas era um Deus impessoal. O deísmo trata de um Deus que a gente chama de Deus relojoeiro, né? Que seria algo criado no universo e dado corda e agora funciona sozinho. E esses magos disseram a ele, a solução está em alguém que não se comunica conosco. Alguém cuja morada não é com a carne. Alguém inatingível. Alguém que está no outro universo e não neste. Na década de 60, surgiram teólogos que inventaram uma tal de teologia que dizia assim, que Deus é totalmente outro, né? Significa o seguinte, que Deus é totalmente outro no sentido de que ele não se comunica com os homens, no sentido de que ele criou o universo e foi embora, e não existe a menor maneira de nós chegarmos até ele. E um desses teólogos, chamado Barth, um dia ele desceu no aeroporto nos Estados Unidos e os repórteres chegaram para ele, para pegar no pé dele, né? Porque ele falava desse tal Deus que era totalmente outro em relação ao homem, e perguntaram para ele, o senhor como pastor, como teólogo, o senhor ora? E ele disse, não, eu medito. Porque o Deus dele era incomunicável. Era um Deus que ele poderia até meditar nesse Deus. Mas era um Deus tão separado que não haveria a possibilidade de orar e falar e pedir e interceder junto a esse Deus. Coitado desse teólogo, né? O nosso Deus é um Deus com o qual nós nos comunicamos. É um Deus cuja morada é com a carne, porque se fez carne, habitou entre nós, se fez homem, participou das nossas dores, e é por isso que ele pode se compadecer daquele que se aproxima dele. É por isso que você pode, no seu quarto, dobrar os joelhos e falar com esse Deus. E esse Deus, ele ouve, ele atende, ele age e ele transforma qualquer situação. Desde que a sua oração não esteja no lado do ritualismo e nem no lado do misticismo, mas naquela brecha aonde você pode ter a comunhão direta com o Pai, em nome de Jesus Cristo. E Ele te ouve, e Ele te atende. Mas aqueles encantadores disseram, não tem jeito, ninguém pode resolver o seu problema. Então, o rei muito se enfureceu, e o que ele fez? Ele mandou matar todos os magos encantadores, todos os sábios do seu reino. E dentre eles estava quem? Daniel
Sadraque, Mesaque e Abdenego. E a palavra de Deus diz que quando saiu o decreto do rei, eles foram atrás de Daniel para matar Daniel também e os seus amigos. E o Daniel falou para Arioque, espera um pouquinho, porque Arioque iria matá-lo. E Arioque explicou o decreto do rei, e Daniel pediu um tempo, e Daniel foi para a sua casa, e o que ele fez? Que coisa maravilhosa, né? Ele fez uma reunião de oração. Ele fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E eles clamaram ao Deus do céu. Meninas, é basicamente o que eu faço quando eu estou com problemas, né? Eu chamo a Vitória e a Rebeca, que são minhas companheirinhas de oração, e falo, ó, está acontecendo isso e aquilo, vamos orar, vocês oram? Daí depois de um dia ou dois eu pergunto, vocês oraram? Daí a Vitória diz assim, orei uma vez, depois eu esqueci, né? Mas pode continuar orando, porque Deus, Ele atende. E a melhor coisa que nós podemos fazer é chegar diante da congregação e dizer, ó, pastor Brasil, irmã Flávia, irmão Romildo, orem por esse assunto. Eles oraram, e o que Deus fez? Deus deu a Daniel uma visão à noite e revelou a Daniel o mistério. E nós vamos resumir aqui, né? Daniel, então, ele fez o quê? Ele correu lá para falar com o rei. Não. O que ele fez? Ele orou agradecendo. A pior coisa que tem é quando Deus responde uma oração e você diz, oba! Né? Não, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer oba diante de Deus, né? E ele orou ao Senhor e disse, seja bendito o teu nome de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele começa a adorar a Deus, exaltar a Deus, declarar coisas diante de Deus, porque Deus havia, naquele momento, lhe revelado o mistério e, juntamente com isso, salvado a sua vida, salvado a vida dos seus amigos, salvado a vida dos caldeus, salvado a vida dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, salvado a vida de todas aquelas pessoas que o rei tinha ordenado que fossem mortas, porque Deus ouviu a oração e revelou o mistério. Deus é aquele que transforma qualquer situação. Daniel continua dizendo, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E ele continua orando, mas hoje eu queria que ficasse gravado nessa mensagem 3 coisas. Quando você está com problema, ele foge o sono. E a angústia vem no seu coração. Quais os recursos que você corre atrás para resolver? Existem os recursos puramente humanos, que o dinheiro pode comprar. Um remédio na farmácia vai te fazer dormir, mas não vai resolver o seu problema. Você pode ficar até viciado naquele remédio. Naquele, como é que chama, Rebecante? Ansiolítico, né? Vai te fazer dormir, mas não vai resolver teu problema. Você pode procurar nos homens a solução. E a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua capacidade de vitória. Você pode procurar por ali a solução. Você pode procurar a solução dos seus problemas no misticismo. E é o que não falta hoje no mundo evangélico, são as soluções místicas. Só que logo em seguida vai cair a ficha e você vai sair triste, decepcionado, angustiado e descobrindo que você
estava lidando com forças sobrenaturais que não pertencem à esfera do divino, de Deus e da sua graça. E aquilo vai prejudicar a sua existência e lhe causar problemas sérios. Mas você pode procurar as soluções ali. Você pode imaginar também que não tem solução, que nem os magos disseram, olha, a solução desse problema está com os deuses que não moram com os homens. E não existe a menor possibilidade de solução, então, porque nós não temos comunhão com esse Deus. Mas você também pode fazer como Daniel, que diante da pena de morte que estava sobre a sua cabeça, ele chamou seus amigos e clamou ao Deus Todo-Poderoso. E Deus lhe atendeu a sua oração. Talvez você esteja enfrentando, como eu mesmo, algum momento difícil da vida. Podem ser as enfermidades, né? Muitas vezes vem enfermidade. Nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos. Pode ser aquela enfermidade que os médicos já disseram, não tem jeito. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que tem a solução. Talvez o seu problema seja um problema financeiro, mas que Deus pode agir ali e transformar a situação, se você colocar diante dele. Talvez o teu problema seja depressão, angústia, tristeza, sofrimento, oriundo de uma alma perturbada e angustiada, mas Deus pode tocar no seu coração e transformar essa situação. Basta você colocar diante de Deus, de uma forma muito simples, falando com Ele. Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo e nos deu acesso direto, sem intermediários humanos, apenas através do sangue do Cordeiro que foi derramado, sangue de Cristo, nos deu acesso e nós podemos chegar diante dele em oração e ele atenderá a nossa petição. Por que nós sabemos que ele atende? Porque Jesus falou, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Né? E o que mais? Buscai e achareis. Né? O Senhor, Ele nos prometeu isso. E Ele nos ensinou a orar. Ele disse assim, vós orareis assim, 2 pontos. Como é que é? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos chegar, Jesus nos ensinou. Vamos orar. Talvez você esteja enfrentando problemas e já tentou recursos humanos, já tentou recursos místicos, já tentou em tantas partes, já chegou num ponto de achar que não tem solução. Então nós vamos falar agora com aquele que tem a solução para a nossa demanda, para os nossos problemas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nas tuas mãos está todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Muito obrigado porque o Senhor tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, Senhor.
Muito obrigado porque podemos chegar, Senhor, nessa fenda aonde temos acesso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai que ouve e que atende a nossa oração. Por isso nos submetemos a Ti e queremos colocar, ó Deus, os problemas, as dificuldades, as lutas, as angústias, o sofrimento, a dor, aquilo que está no coração de cada irmão, de cada pessoa, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo, atendendo, trazendo a solução que se encontra nas Tuas mãos. Nós pedimos isso, ó Deus. Abençoa, Senhor. Toca, realiza, Senhor, um milagre neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.